Quer ler aí as Não, perguntas? eu só queria colocar um pouco de tempero aqui nessa conversa, porque o que acontece, o que eles estão falando é extremamente importante, essa coisa do cidadão governar junto, vamos dizer assim, ou ajudar ser um ativo do processo, né? Porque o que a gente tem percebido, principalmente no Brasil, é que as pessoas não têm aquele sentimento de pertencimento do lugar onde eles vivem, principalmente das cidades. Então, o que acontece? Você vê que em outros países, o cidadão, ele participa, o governo entende e abre essa porta. Eu acho que a gente conseguiria, né, Roberto, uma grande transformação na sociedade se o governo abrisse esse canal e o cidadão realmente tivesse essa oportunidade, porque senão a relação que se estabelece é uma relação de usufruto de um determinado espaço, e aí o sujeito joga o papel de bala na rua e acha que a responsabilidade é da prefeitura de fazer a coleta do lixo. Então, só queria que você falasse um pouco, até porque no Poupa Tempo, por exemplo, teve uma experiência muito orgânica, né, de vocês com o cidadão, né? Quais foram esses inputs que vocês já receberam? Porque vocês estavam no governo, mas vocês estavam dialogando com a população de alguma maneira. Como é que vocês, o que levou vocês a constatar essa necessidade quase vital do governo abrir esse diálogo, essa linha direta de comunicação com o cidadão? Bom, na realidade, quer dizer, quando a experiência do Poupa Tempo foi muito marcante, porque você passou a ter uma relação muito direta com os cidadãos. Quer dizer, a gente brincava, quer dizer, você tirou o guichê, sim, tá certo? Você passou a conversar com o cidadão, olhando no olho dele, você passou a ter uma relação direta com o cidadão. Então, quer dizer, a participação efetiva do cidadão, e a gente sempre entendeu, quer dizer, a gente sempre buscou, principalmente com o surgimento, com a divulgação das novas metodologias, das novas tecnologias, como o Álvaro disse, a gente praticava algumas, tá certo? Mas se você tem um design thinking, a metodologia do design thinking, a empatia, a cocriação, quer dizer, essas ferramentas ajudaram muito a gente perceber que como é que você entende do lado do cidadão, como é que aquele serviço deve ser prestado. Porque muitas vezes você está aqui, você não está vivendo a realidade do cidadão. Então, essa busca para participar do cidadão, que nos levou também a lutar por dados abertos. Como é que eu quero que o cidadão participe se ele nem sabe o que eu tenho, nem sabe o que eu estou fazendo? Você cria um formulário e fala, preencha aí. Preencha o formulário e tchau, até logo. Então, essa permanente relação com o cidadão foi nos ensinando cada vez mais, tá certo, que era fundamental ouvir, que ele participasse, que ele estivesse junto na cocriação. E é isso que a gente tentou fazer, tentou mostrar, e vem de encontro a todas essas novas metodologias que tem aí. Como o Pepe disse, a gente tinha que aposentar todo um modus operandi, uma forma de trabalhar, uma forma de ver as coisas, modelos de trabalho que a gente tinha aprendido na escola, e que não se aplicava mais na realidade. Você vai fazer aí? Tem uma pergunta aqui para o Álvaro. Como transformar um conjunto de dados, por exemplo, como um acervo de uma biblioteca em fonte dinâmica de conhecimento e que ajude a inovação. Isso aqui é uma tese, hein? Dá para fazer uma tese, essa pergunta. Bom, você tem 2 minutos. Você sabe que eu demoro para falar as coisas, eu fico pensando, eu sou quase gago. Como fazer isso com bibliotecas, como fazer isso com toda uma infraestrutura. Tem um dos princípios que a gente marcou em inovação e governo é o princípio do governo como plataforma, né? A gente colocou isso em vários projetos. Qual é a plataforma do governo? Eu falei agora há pouco sobre a plataforma de dados. Então, o governo deve pegar essa plataforma de dados e ceder para a população poder trabalhar com esses dados, né? Mas existem outras plataformas de governo, existem outras plataformas que o governo constrói, como, por exemplo, uma estrada, ele constrói para que a gente se transporte por ela, né? Mas existem outras que ele não cedeu e que precisam ser ressignificadas, né? Uma delas é a biblioteca. A questão do significado, nós vivemos numa época em que a significação de coisas
foi questionado. A gente está acostumando às coisas que perdem significado real, a sua essência real, né? A gente tem café sem cafeína, né? Então, o café sem cafeína tira a essência do que é o café. Dá um outro nome, não é mais café, né? O significado dele já não é aquele, né? Aí você pode falar, mas ele é mais saudável. Eu não estou discutindo isso, né? O café sem cafeína, o porco sem gordura, né? Tem feijoada vegana. Essas coisas que perdem a sua essência, né? O doce sem açúcar. Picanha sem gordura. Picanha sem gordura. Cerveja sem álcool. Cerveja né? sem álcool, é isso que eu ia lembrar. Eu costumo dizer que é tão agradável quanto dançar com a irmã, né? Essas coisas que perderam o significado acabaram fazendo com que a gente acostumasse aos nomes das coisas sem pensar no significado delas, porque a mesma cerveja sem álcool, né, que faltou significado, hoje a gente tem escola sem educação, a gente tem hospital sem saúde, política sem ética. Então a gente tem que arrumar outros, ou ressignificar ou buscar significados, né? E na estrutura, na infraestrutura que o governo tem, entre elas a da biblioteca, como é o nome? É a Norma que fez isso aí, né? Norma, desculpa a longa resposta. Entre eles a biblioteca. O Ferretti. Não, desculpa. Norma Batista. Norma Batista. Então, nessa questão da biblioteca, ou de várias estruturas, né? Se a gente pensar a biblioteca, hoje, algumas já mudaram, né? Algumas já tiveram uma certa transformação. Mas a rede de bibliotecas que existe do Estado, dos municípios e tudo mais, ela tem que passar por uma ressignificação. O que é uma biblioteca não é mais um acervo. E sim, isso que a Norma coloca aí, como é que torna ela ativa, né? Eu estou com certa distância, mas com muito carinho, participando de uma mudança que está tendo na biblioteca do metrô, né? E eu vejo isso com muitas oportunidades ali, que é ser uma biblioteca mais ativa e não só um acervo, e é transformá-la também num polo de informações que a gente está chamando de observatório do transporte metropolitano. Então, é uma biblioteca que faz uma curadoria e entrega para quem precisa, né? Hoje nós não temos mais o problema do armazenamento ou da oferta de informação, nós temos o problema de saber qual informação é útil e como tratá-la. Então, se reúne a essa formação de acervo, essa curadoria, técnicas como infografia, como dashboards de informação e tomada de decisão, enfim, tem várias coisas, mas eu começaria por isso, começaria por entender que o acervo deve ser transformado em observação da realidade e poder ser útil às pessoas de uma forma certa, né? Mas depois eu falo com o nome. Na verdade, a biblioteca é como uma aceleradora de conhecimento, né? No fundo é isso. Que também é um significado bacana. Né? Se a gente for pensar aqui, né, a gente aproveitasse que estamos aqui no Laboratório da Educação e fôssemos fazer uma oficina de significado da biblioteca, ia ser bacana, né? Porque nós temos uma visão daquilo que pode ser e aquilo que precisa ser. E isso seria importante. Então, só lembrando que a experiência de um ressignificado da biblioteca, que já está acontecendo aqui na biblioteca do Parque Vila Lobos, na biblioteca do Parque da Juventude, inclusive foram escolhidas ficaram entre as 3 melhores bibliotecas do mundo o ano passado. Certo. Então, esse ressignificado das bibliotecas já está acontecendo aqui pertinho da gente. Bacana. Pepe. Sobre biblioteca também, depois que eu e o Roberto nos aposentamos, nosso escritório é na biblioteca do Vila Lobos. Nós damos expediente lá, terças e quintas. E essa biblioteca... Ué, isso é perigoso, daqui a pouco vocês vão ter consultas lá, hein? Precisa marcar horário. Vamos fazer uma agenda. Mas o que nos chamou a atenção lá, primeiro é que ela é concorreu a uma das melhores bibliotecas do mundo, e realmente lá já está tudo já foi ressignificado.
E uma dos lemas que eles colocam lá, fala assim, nessa biblioteca você pode falar à vontade, porque normalmente na biblioteca você chega lá, o cara fala, lá você pode falar à vontade. Pode desarrumar o livro. E eu diria que a gente tem tão poucos projetos assim que nos dão orgulho de fazer dentro do governo. Esse da biblioteca é uma coisa que eu me orgulho de ter um espaço ali inclusivo. O pessoal que não tem computador passa lá muito tempo trabalhando, fazendo coworking e num ambiente organizado, com respeito total à cidadania. Não é uma esmola. O que se percebe ali é um espaço de aprendizagem sensacional que eu diria que é um dos maiores feitos do governo desde que eu me entrei para o serviço público. E aquele coworking é projeto nosso, né? O coworking que está lá é projeto nosso. Está lá, exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta também, que está relacionada a espaços de aprendizagem, você acabou de falar, e sobre inovação, sobre cultura de inovação, que é a área da educação. Né? Então, a gente está também aqui num laboratório de inovação, que foi inaugurado no ano passado, aqui na Escola de Formação de Professores, justamente numa tentativa de ampliar essa formação do educador, né? Para além do conhecimento cognitivo, talvez de outras competências, essas que você citou aí do servidor. Como é que vocês veem isso na área de inovação, que é uma área da educação, que é uma área culturalmente resistente à inovação, especialmente por conta da formação dos professores? Eles são formados para dar aula, um tipo de aula que não funciona mais. Como é que a gente pode sensibilizar essa área e mexer também nessa parte da formação? Olha, quem assistiu o Fantástico domingo viu que estava uma brasileira, uma professora da rede municipal de educação, concorrendo entre os 10 melhores professores do mundo. Então, quando a gente teve a oportunidade de vir aqui discutir com a EFAP, com a professora Cristina, que nos convidou para vir discutir esse laboratório aqui, tá certo? Foi fantástico, mas não parou nesse laboratório. A gente, o ano passado, esteve aqui, tá certo? Discutindo a construção de um laboratório, de um espaço de inovação que foi construído numa escola na Zona Leste. Tá certo? Eu não me lembro o nome da escola. Caramuru. Caramuru. Os alunos vieram aqui, o Grêmio do Caramuru veio aqui para que fosse construído um espaço como esse lá na escola. Os alunos, isso foi uma iniciativa, inclusive, do ex-secretário de Educação aqui, o Cury, tá certo? Que foi presidente da FDE, com quem eu tive a oportunidade de conversar com ele, e eu me lembro a primeira conversa que eu tive com ele, eu levei uma pesquisa feita que foi apresentada num dos nossos Inovadez, uma pesquisa com alunos, quase 100 mil alunos no Brasil, que diziam, a pergunta era, que escola você quer? Certamente não é a escola que está aí. Então é preciso transformar, é preciso mudar, é preciso inovar. Isso já está acontecendo. Eu tenho acompanhado de tempos para cá, conversado com o pessoal da educação, conversado com o Cury, que quando você vê um grêmio escolar que recebeu R$5.000 para aplicar onde ele queria. E o que é que ele queria? Comprar equipamentos, ter uma sala como essa, onde os alunos e a comunidade pudessem co-criar. Co-criar o quê? Co-criar, resolver problemas que afetam a eles, aquela comunidade, aquele grupo. Alunos vieram aqui e disseram, não, a gente quer esse computador, quer essa máquina fotográfica. Nome, né? Preço. Tinham nomes, preço, e disseram, nós vamos agora em março, antes das aulas, eles iam montar um curso para mostrar para os professores como usar aqueles instrumentos em sala de aula, como usar esses instrumentos para passar o conteúdo das matérias que eles iriam receber. Então, essa transformação, como eu disse, já está acontecendo. Uhum. Ela está ocorrendo, a educação está mudando. É claro que a gente tem resistências, é claro que isso não acontece nas 5.500 escolas do Estado de São Paulo, mas a gente tem exemplos maravilhosos dessa transformação. Por quê? Porque nós estamos mudando. A gente está vivendo um processo de revolução. Olha para trás, olha alguns anos atrás, nós mudamos completamente a nossa vida. Isso está acontecendo, o professor chega na sala de aula, são outros alunos que estão lá, são outras pessoas.
ele vai ter que mudar, querendo ou não. E isso já está acontecendo. Ele vai ter que receber uma formação diferente, né, também. Então, a própria EFAP aqui, quando ela faz uma parceria com o Microsoft, com todos esses fornecedores que vieram aqui para instalar esse espaço, não custou R$1 para a educação. Então, a parceria, a sociedade vai participar, por isso que a gente disse, ela está se engajando cada vez mais, porque a educação não é um problema do governo, é um problema da sociedade. E ela tem que estar junto, ela tem que estar centrada em quem? Nas pessoas. Quando isso acontecer, e já está acontecendo, quando aqueles garotos vieram aqui, tá certo? E perguntaram, um deles levantou a pergunta, perguntou, o que é EFAP? Quer dizer, eu nem sei o nome dos órgãos públicos, nem sei para que ela existe, tá certo? Mas estão aí, querem participar e vão participar. E esse engajamento está acontecendo. E a gente tem professores maravilhosos. O Inova Day, você mostrou aí, a gente viu os últimos Inova Days, de 10 anos aí, a gente vê que a educação sempre esteve presente, sim, com experiências maravilhosas. A gente, falando da Ana Neves, a gente viu aí até um dos Inova Days, onde a gente conversou com aquela professora de Amarante, que foi a primeira a usar o celular, tá certo? Para repassar as aulas de português que ela dava para os alunos. Então, essas transformações, porque a gente, fora do nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, na nossa vida pessoal, a gente usa todas essas novidades. Estamos engajados nesse novo mundo virtual. O gozado é que quando a gente entra no trabalho, ou entra dentro do governo, a gente ainda resiste a usar esses instrumentos, tá certo? Para prover o quê? Prover serviços que a gente usa lá fora, da mesma maneira. Então, esse engajamento cada vez maior do cidadão, dos alunos, porque essa garotada, eu fiquei espantado de ver, tá certo? Aquele dia você estava presente, tá certo? Os alunos sabiam exatamente o que queriam e, mais importante, por que queriam aquilo. Deram uma lista de jogos que eles queriam. Por que eles queriam jogos? Porque eles escolheram jogos onde os conteúdos das diversas matérias, dos diversos anos escolares lá, estava presente, podia ser explorado. Então, vejam que o professor está mudando a posição dele, e eles estão mudando também. E eu fico muito feliz, tá certo, em estar acompanhando, em estar vendo essa transformação. Temos uma fila. Sapucaia. Era essa? Meu Deus. Roubei essa pergunta. Eu queria falar um pouco mais sobre essa mesma questão. Sim, tem outra. Sobre nós, eu considero a questão da educação, dentre os problemas complexos do governo, o mais complexo, número 1. Esse é um problema onde realmente nós temos que debruçar. Esses casos que o Roberto falou, infelizmente, ainda são casos muito pontuais. Eles não são massificados ainda. E eu me lembro que um professor que participou do PDG, do qual nós demos aula, o PDG feito pela Fundap, e ele falou o que acontecia na comunidade dele, e com todas as dificuldades, ele tinha índices ótimos, o trabalho dele era super aceito. Eu vou falar assim, olha, eu vou convidá-lo para fazer uma apresentação no governo. Ele falou, não, pelo amor de Deus, se descobrirem que eu estou fazendo isso, logo, logo vão me tirar de lá. Então, essa ideia é uma ideia triste ainda, que quem quer inovar tem medo de ser exposto, quando, na verdade, nós demos... Isso é aquela questão cultural. Eu acho que todas essas experiências aí, os professores deveriam ser convidados a estar permanentemente numa escola de formação de professores, porque eles enfrentam muito a barra pesada. A maioria desses professores aí, eles trabalham em comunidades muito agressivas, com um índice de criminalidade alta, e eles dão um jeito de trabalhar. Então, não precisa ter o maior laboratório do mundo, precisa ter um pouco do mindset desse professor valorizado. E esse mindset passa por esses cursos, a universidade, as licenciaturas, que acabam preparando o professor para trabalhar do mesmo jeito sempre. Exatamente. Qual é a responsabilidade? Gente, vou aproveitar, daqui a pouquinho você fala. Qual é a responsabilidade das universidades nisso, Pepe, na sua opinião?
Eu acho que, usando a expressão que todo mundo, o cidadão tem que ser um servidor público, eu acho que ninguém aí é inocente nesse processo. Sim. Inclusive, eu tenho uma ideia radical, agora que eu já tinha essa ideia enquanto estava em governo, mas agora eu diria o seguinte, a Google, toda sexta-feira, ela dá uma folga para os seus funcionários pesquisarem novas metodologias, tecnologias, fica à vontade, não precisa vir aqui no escritório. Os engenheiros da Google são dispensados. E eu diria o seguinte, o governo devia pegar toda sexta-feira e transformar todos os servidores públicos em professores. Obriga cada um a ir em uma dessas, quantas mil escolas, Roberto? 5.500 escolas, vai lá conversar com os alunos, falar um pouquinho com eles. Isso devia ser uma obrigação do servidor público, independente da sua formação profissional, para que ele foi contratado, estar lá presente. Só assim a gente vai superar esse ciclo da educação para poucos. O meu sonho é que daqui a 10 anos nós tenhamos a educação básica, período integral para todos os brasileiros. Senão a gente vai sempre patinar em exemplinhos aqui ou ali que, infelizmente, não conduzem a nada. Então, fica a minha sugestão de... A educação é um dever de todo funcionário público também. Sim. Eu sei que, infelizmente, nós chegamos a um ponto tal que, se isso viesse a ser realizado, talvez os professores ficassem em conta e falaram, não, ele não é professor, o que ele vem fazer aqui? Isso é que eu chamo de mudança cultural necessária. Tem uma pergunta aí, se apresenta, por favor. Bom dia, meu nome é Décio, sou do Núcleo de Inovações lá do metrô de São Paulo. Queria aproveitar a oportunidade de levantar aqui um debate. O metrô, na parte de inovação, quando nós começamos o grupo de inovações, imaginava-se inovação como tecnologia. E discutindo, falou, é muito mais do que tecnologia. Tecnologia, o metrô sempre foi muito pioneiro. Tecnologia, em muitos dos casos, a gente compra e aplica, né? E chegamos, dentro dessa discussão, a entender e procurar motivos e ferramentas de inovação na gestão. Gestão de pessoas, gestão da emoção das pessoas, né? Uma das coisas que a gente está tentando procurar, e acho que esse é o pergunta aqui de como tentar fazer isso avançar de forma mais rápida, é como a gente consegue medir, nós como servidores públicos, pessoas que têm que trabalhar para resolver e ajudar a cidade a se movimentar, a ter saúde, é como a gente alinha os propósitos de quem está lá de lá querendo alguma coisa, precisa e paga por isto. E a pessoa que está desse lado aqui, que também precisa, tem que focar e alinhar os propósitos para se convergir e falar, se ele precisa, eu quero servir. Porque, na verdade, eu estou alinhando com o meu propósito também, eu também quero a minha família feliz ali, e para isso eu preciso trabalhar numa empresa boa, que me dê respaldo, salário, tudo. Como a gente inovar na parte de gestão das pessoas, a ponto de falar, o meu desempenho não é minha medida enquanto eu entrego. O metrô, não estamos mais na fase de só levar pessoas para cá e para lá. A gente quer saber como ele se sente. Ele é que dá o feedback, se está bom ou não. A gente já está passando da parte tecnológica, 99% de entrega de trem, mas isso aqui reflete 99% de pessoas contentes com o serviço ali. Então, como arranjar as ferramentas, como motivar as inovações nessa gestão, de falar o que ele quer, é o que eu também quero. Só preciso entender, juntar as pessoas em gestão de conflito, trabalhar os gestores públicos na parte de comunicação não violenta, coisa simples que a gente, qualquer grupo de inovação que for, o primeiro propósito que dá, problemas de comunicação, seja de quem fala, seja de quem escuta. Essa é a grande inovação que a gente está procurando. O professor Álvaro está dando o prazer da gente de dar um monte de aulas e insights que está ajudando muito nisso, mas como a gente motivar a qualquer e todo o órgão do governo, chegar a uma professora entender isto, ela é muito importante, como ela formar o indivíduo para que, quando ele for adulto, ele não brigar com o governo, ele falar, peraí, eu tenho que fazer parte, eu tenho que conversar, eu tenho que mostrar o que eu quero, é o que ele quer também. Como fazer isto? Como criar essa grande inovação, que é as pessoas fazer a parte primitiva, que é saber conversar e chegar a um propósito. Como? Ele me ouve toda hora, eu prefiro que ele ouça os amigos aqui, qualquer hora eu falo com ele. Bem, o metrô a gente conhece bem, já tivemos o prazer de dar muitos cursos lá, é uma casa que a gente se orgulha, né, de ter dentro do governo de São Paulo,
Mas eu diria que você não precisa ficar tão ansioso, porque a mudança cultural, que é o que você está propondo, ela não é igual à mudança tecnológica, que você coloca um computador lá, liga e desliga. Isso vai sendo mudado aos pouquinhos. E eu diria que já está acontecendo isso, sabe? Esse pessoal que foi aluno nosso, eu percebo que eles já têm outra perspectiva do que é a vida dentro do metrô, só que ela é realmente lenta. Quando eu nasci na Vila Mariana, e o primeiro metrô, uma das primeiras estações foi ali na Rua Domingos de Moraes. Eu morava ali perto. E eu fui, na inauguração, lá o prefeito Faria Lima soltou fogos, tal, estava lá presente. Eu sou uma testemunha ocular da história. Eu estava lá presente. Aí, quando começaram as obras, derrubaram todas as árvores da Rua Domingos de Moraes. Aí a minha avó, que morava ali perto, também falou assim, agora vai. Porque ela achava aquilo um indicador bom, que agora vai começar a obra. Hoje em dia, não há um metroviário que se arvore de dizer que vai derrubar uma mudinha, tá certo? Então, isso já foi uma mudança cultural. Antigamente se pretendeu derrubar o Colégio Caetano de Campos. Era uma coisa normal de falar. Você acha que alguém hoje teria condições de falar uma barbaridade dessa? Só que, né, era o modelo mental daquela época. Então, o metrô, por ter uma universidade corporativa, pessoas sérias batalhando nela, tem um processo de formação antigo, acho que já está na frente. Com o Álvaro, o Cristiano Ronaldo da inovação, então, agora vocês vão avançar ainda mais. Mas saiba, viu, com certeza, a mudança cultural ela é sempre mais lenta do que a gente gostaria que fosse. Mas o importante é dar os passos corretos. E um dia, com certeza, o metrô vai valorizar a informação como valoriza a inauguração de uma nova estação. Obrigada. Bom, posso... Sobre esse aspecto, eu acho que é importante também entender, esse desafio que ele falou, tem muito a ver com essa coisa que o Agoni destacou muito bem, que é o governo abriu esse canal de diálogo com o cidadão, porque a sociedade, de maneira geral, ela é mais rápida, ela é menos burocrática, ela fica esperando menos as coisas. A gente, há uns anos atrás, fizemos um projeto aqui em São Paulo, chamado Sampa Criativa, cuja ideia era coletar ideias que a população tivesse para melhorar a cidade, que não dependesse de lei. Não, o projeto não existe mais. Aí o projeto, o que a gente queria que os projetos não tivessem orçamento, não precisasse de orçamento público, mudança de lei ou coisa do gênero. E a gente ficou surpreso como a população produz soluções para os seus problemas. Essa semana passada, eu tive um evento em Brasília, e bati um papo com o Francesco Farrugia, não sei se vocês conhecem o Francesco, que é aquele italiano maluco que inventou a Campus Party, que é um dos maiores eventos de inovação para jovens, eles acampam e tal. E o Francesco disse uma palavra muito interessante, que tem muito a ver com o nosso papo aqui, que é criatividade, que tem tudo a ver com conhecimento, não nasce na zona de conforto. Essa frase eu achei muito interessante. E aí ele me falou por quê. Ele resolveu, com a experiência da Campus Party, criar uma rede de escolas chamada Include, que são laboratórios de tecnologia nos lugares mais periféricos do país, nas cidades, dos bairros. Aqui em São Paulo tem alguns deles. Eu até estou fazendo uma aproximação dele com a secretária Célia Pares, da Desenvolvimento Social, para tentar ver como a gente populariza isso aqui. E o que ele falou era interessante, aqui. Ele se surpreende, quando ele vai para os lugares mais carentes, como a sociedade está ansiosa por participar desse processo, por ter essa voz que o Roberto mencionou. Então, eu acho que uma das coisas uma das lições que a gente podia tirar disso, porque muitas das perguntas que eu estou vendo aqui, o time aqui está respondendo direto, então um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, eu acho importante isso aqui. Se o governo abrir essa porta, ele tem muita coisa que já está pronta, que é só a fazer o match, vamos dizer assim, e que vai otimizar, vai facilitar, vai incluir mais essa população. Eu acho que esse é um aspecto assim, extremamente importante. Quer dizer, o governo realmente abrir esse espaço para a população, ele vai economizar tempo, porque a sociedade já andou. E aí anda mais depressa que o governo de maneira geral. Né? Isso aqui, Muti, linka com uma pergunta que faz algum tempo que o Ferretti fez
do Tribunal Regional, essa aí. da primeira região, Justiça Federal. Ele fala aqui do Lab Inovação, Seção Judiciária de São Paulo, diante da proposição de mudança cultural, como é que vocês, em São Paulo, estão lidando com o hiato geracional? Porque o que acontece? Aqui é o filé mignon. Esse aqui é o time dinossauro.com. Então, .com. Daqui para cá. Exatamente. Somos É nós preciso aqui. dizer Tá isso. Vocês são exceção nesse sentido. Então, assim, ele fala sobre isso. Então, ele diz assim, líderes com certa idade não conseguem bem entender, acompanhar e tomar as medidas necessárias para inovar. Então, assim, essa é a pergunta dele, né? Porque, para você abrir um diálogo com a sociedade, você tem que estar disposto. Como é que você tem no serviço público líderes de outra geração dispostos a isso? Porque a gente pode falar de formar novos gestores, mas os que já estão aí? Como é que a gente fala? Tem que ser subversivo, Pepe? Qual que é a solução? É a cultura. É a pergunta mudar, dele, do Ferretti. Ferretti, é o seguinte, essa questão geracional nem me preocupa muito, porque o tempo dará resposta. Todos nós vamos nos aposentar, morrer, então esse pessoal sai do governo. Isso não é a grande preocupação. Mas as pessoas estão vivendo mais de 100 anos, 100 e poucos. Se bem que com a nova Previdência talvez tenha que trabalhar até os 100 anos. Pois é. Porém, o que realmente sempre me preocupou em governo é que o entrante, o jovem, está vindo com a cabeça tão velha quanto o pior funcionário. Este é o conflito mais importante do que o conflito geracional. Quando a gente vai dar aula em algum lugar e a gente percebe aquele rapaz jovem já arraigado com os princípios antigos, ressuscitando novamente os nossos fantasmas, isso que é ruim. E a responsabilidade disso é do Estado, porque quando ele faz concurso, ele não coloca no concurso a necessidade dele ter essas habilidades que o nosso amigo do metrô falou. Isso não aparece nos concursos. Aparece coisas que ele não vai fazer, que o software hoje em dia faz. Então ele fica ali decepcionado e começa a atuar como uma máquina. E a gente sabe que as tarefas feitas por máquinas, a inteligência artificial vai cobrir todas elas. E o que vai fazer essa pessoa que não tem as habilidades necessárias? Então, para mim, mais do que o geracional, a questão é da qualificação profissional para a complexidade. É isso que nós precisamos mudar. Os concursos públicos hoje são verdadeiros fracassos. Eles trazem para dentro do governo as ideias mais arcaicas possíveis, distanciando o jovem do verdadeiro problema. Quanto à questão geracional, felizmente, no sentido literal da palavra, eu nunca tive esse problema, porque nós sempre trabalhamos num conjunto de cabelos brancos, lá no Palácio do Governo e nos outros lugares, onde o Roberto nos dava a absoluta liberdade de mudar os paradigmas. Então, esse problema eu não conheci lá. Conheci quando a gente ia dar aula para gerentes de governo, onde às vezes você tinha um gerente quase se aposentando com ideias muito boas e um gerente que está entrando com ideias absolutamente arcaicas. Acho que é aí que o governo tem que se preocupar. Tem uma coisa sobre geracional. Nós éramos a equipe Grecin da inovação, né? A gente tinha... Explica o que é Grecin. Tem um pessoal jovem aqui que não pode não lembrar. Não, é só ainda tem na família. Mas e que hoje é meio condenado aí pelo pessoal. E quando nós fizemos o Pitch 1, né, o Pitch Gov, era para juntar as startups com o governo e ambos aprenderem, né? O princípio era esse, não era logicamente ter soluções, mas o governo aprender com startups como ser ágil e enxuto, né? Como rapidamente produzir novas ideias, novas tecnologias, com equipe pequena e com muita competência. E, por outro lado, para o governo aprender isso, a startup também aprenderia as dificuldades do governo, aprenderia como é que ele funciona e poderia ser mais sensível a criar soluções adequadas ao governo. Então, esse era um dos princípios que estava por trás disso. Nós fizemos o pitch, fizemos uma seleção, começamos a acompanhar o relacionamento. Eu estava particularmente próximo, né, do acompanhamento de uma startup específica com um órgão de governo, que não vou falar qual é, porque senão vou tirar sarro dele aqui, vai virar bullying organizacional, né? Mas o que aconteceu nesse relacionamento? O órgão de governo começou a falar com a startup como se ela fosse um fornecedor dele, né? Olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Ele começou a fazer encomendas para a startup. Não querer entender, né?
começou a fazer encomenda. E logicamente, isso cria um certo ruído. Os jovens, eram 3 jovens da startup, o mais velho deles tinha 26 anos, por aí, falou, né, olha, o pessoal está encomendando muito e tudo mais. E eu fui falar, olha, não é assim que a gente faz, tudo mais. 2 meses mais tarde, já estavam perto de implementar, eu fui conversar com o pessoal da startup, aqueles 3 jovens que tinham uma empresa desse tamanhinho, estavam com um gigante dentro do governo trabalhando, chegaram para mim e assim, tá, mas você pode mandar um ofício, um e-mail para a gente fazer isso aí? Porque nós contaminamos eles. Né? Ai, nós burocratizamos. Eles chegaram jovens e bons, né? E rápidos. Né? Nós os tornamos pesados, lentos e burocratas. Nós temos um poder de contaminação pelo mau exemplo que é formidável. Então, essas coisas, quando a gente notou, a gente falou assim, nós temos que botar pontos de controle nisso, né? Justamente para evitar essa questão de geração. Sapucaia, quer fazer uma pergunta? Se apresenta aí, Sapucaia. Não, mas tem mais, ué, né? Só fala mais. Oi, bom dia, eu sou o Flávio Sapucaia, sou da Universidade Corporativa do Metrô e também sou professor aí na área universitária e trabalho com licenciaturas. Eu trabalho há 20 anos, né, com tecnologia educacional, formação de educadores para o uso de tecnologia. Fiquei muito aqui nessa EFAP, na verdade, um dos primeiros projetos que nós trabalhamos, porque assim, em 98, quando você começamos o trabalho com a informática em educação, começou pelo professor, em sala de aula. Então, você capacitava o professor em sala de aula, e quando ele chegava na escola, ele não tinha as condições necessárias não tinha o apoio da gestão e tudo mais. São Paulo foi inovador em 2004. Nós começamos, eu era aqui da PUC, estava aqui na pós na PUC, e começamos um trabalho de formação de gestores escolares em tecnologias. Então, a gestão escolar em tecnologias, capacitamos, via EFAP, 16 mil gestores. E depois ampliou para o Brasil, chegamos a 40 mil. Que é assim, que era a ideia de que se eu capacitasse o gestor para a entrada da tecnologia na escola, ele daria a condição do professor. E aí, fazendo esse paralelo, eu queria saber, na inovação, né, como que está o movimento dentro da área da esfera pública? Se é um movimento que vem mais pelo funcionário, ou se, de repente, agora eu falo, não, eu tenho que fazer uma capacitação dos gestores para a inovação, né, para poder propiciar as pessoas que estão dentro da empresa, ou, pelo menos, tirar os obstáculos para a inovação. Então, de repente, eu tenho que ter os 2 caminhos, e eu queria saber, aí no Inovadei, ou nessa experiência na esfera pública, em qual esfera que eu estou atuando, ou que eu tenho melhores resultados, se é via gestão, né, se eu, de repente, tem que fazer um programa de formação de gestores para a inovação. É isso. Roberto, está com a palavra. Bom, eu acho que a questão da inovação, como foi dito lá, quando a gente começou a falar sobre inovação em 2004, 2005, era uma situação. E um dos eixos que a gente identificou para trabalhar, uma dimensão que a gente tinha que trabalhar fortemente, além da cultura, que o Pepe já falou sobre isso, a gente já abordou, o outro era a capacitação. É claro que se você quer mudar a cultura de uma organização, você precisa entrar pela capacitação fortemente. E a nossa grande discussão, inclusive a gente tem um texto aí que chama Capacitação 360 graus, tá certo? É mudar o conteúdo. Não adianta você dar capacitação para um gestor público de matérias, tá certo? Que ele não vai aplicar na realidade. Nos surpreendeu alguns anos atrás, Álvaro e eu recebemos um grupo da GV, que cursava administração, que vinham nos convidar para fazer parte de uma feira lá na Escola de Administração Pública da GV. E, conversando com eles, eu perguntei para eles se eles conheciam Design Thinking. Nunca tinham tido nenhuma aula, nem sabiam o que era um Design Thinking. What is this? Então, você vê que a capacitação no setor público é fundamental, tá certo? A nossa grande briga na Fundap, nesse curso de formação dos professores, Pepe se lembra bem, a gente teve amplas discussões com a professora Evelyn Levi,
tá certo? Que foi a mentora desse curso de capacitação, e ela a gente conseguiu convencê-la, e ela conseguiu enxergar isso, que a gente precisava mudar os conteúdos. Não adianta você ensinar ou repassar ao servidor público aquilo que ele não vai encontrar na realidade. Não é tirando o servidor público 50 horas, 60 horas, 100 horas do seu ambiente de trabalho, levando para uma sala de aula, colocando um monte de conteúdos, quando ele volta para a realidade, nenhum daqueles conteúdos serve para ele resolver. Tanto que no segundo curso que a Fundap prestou de capacitação nessa linha, tá certo? Que foi para a Prefeitura de São Paulo, a gente já conseguiu introduzir uma coisa diferente. Vamos trabalhar em cima de problemas reais, que o professor Álvaro disse. Vamos trabalhar em cima de problemas reais. Antes de começar o curso, vamos conversar com a Prefeitura, com todos os secretários das subprefeituras, e identificar quais são os problemas da administração que eles anotaram. E vamos levar esses problemas para a sala de aula, adequar os conteúdos necessários para resolver aqueles problemas. E não dar conteúdo teórico que o cara não sabe o que vai fazer com aquilo. Então, eu acho que, na administração, quer dizer, mudar a cultura significa capacitar. Mas capacitar o quê? Como? Qual o conteúdo? Tem design thinking nos cursos? A gente vai nas escolas de governo, tá certo? Você não vê ninguém, não via ninguém falando sobre design thinking, sobre essas novas metodologias, sobre Lego. A inauguração desse laboratório aqui veio a cúpula da Secretaria de Educação, o secretário. Bem lembrado. Tá certo? E vieram aqui discutir problemas da educação usando a metodologia do Lego. Sim. Todos saíram daqui entusiasmados com isso. Então, veja, capacitar é fundamental, sim, mas capacitar o quê? Trazer o que a gente chamava de conteúdos de prateleira, não dá mais. Como o Pepe disse, os 4 lá já são fantasmas. E isso tem que estar claro. Você tem que buscar outras metodologias. E eu acho que está mudando, sim. A gente está percebendo isso. Já os cursos de design, a própria Secretaria de Educação capacitou mais de 1000 professores na metodologia de design thinking. Tá certo? A gente está vendo que essas novas metodologias estão sendo introduzidas. E a gente acredita nessa transformação. A gente trouxe aqui no Inova Day, não lembro o ano, o Álvaro deve se lembrar, a questão de laboratório de inovação. Nós trouxemos um professor da escola de Nova York. Veio o pessoal de Stanford e veio Isso. o pessoal Veio de Stanford. da Parsons. O que é laboratório de inovação? Então, a gente foi buscar quem estava criando esses laboratórios em Stanford, em Nova York, e vieram para cá e disseram por que queriam esses espaços diferentes. E isso foi evoluindo. Hoje você viu, a gente acabou de ver o depoimento aqui na Justiça, que é o órgão mais hierarquizado, mais difícil do que a Justiça, já estão com 7 laboratórios, estão revendo tudo, estão usando. Então, eu acredito que o setor público está mudando, tá certo? Essas metodologias, essa garotada que está entrando, é claro, e o Pepe tem toda a razão, os concursos públicos não selecionam pessoas adequadas para aquelas funções, mas está mudando. Mas você vê, Roberto, é a segunda vez que o tema de educação volta, né? Aliás, foi o primeiro tema do primeiro Inova Day. Né? Conta essa... vou contar essa história rapidinho. Né? O primeiro Inova Day que nós fizemos, ainda a gente não transmitia pela internet. Nós gravávamos em DVD, nós gravamos o primeiro em DVD. E para esse primeiro Inova Day, há 10 anos que hoje a gente comemora, eu tinha convidado, era um palestrante só, na época a gente fazia só uma palestra, e ela durava mais tempo, então a gente foi se adaptando também, e a gente trouxe o professor José Pacheco, da Escola da Ponte. Né? Então, ele estava aqui em São Paulo, eu conversei com ele, fui buscá-lo lá em São José dos Campos, e a gente fez toda uma campanha, uma promoção do evento. Olha, Zé Pacheco, o Roberto arrumou o auditório lá do Carlos de Campos para a gente recebê-lo, afinal era a sede da educação ali em São Paulo, e a gente trouxe, então, o professor José Pacheco com o case A Escola da Ponte.
Fala um pouco da Escola da Ponte, a Escola Sem Paredes, porque todo mundo conhece. É a Escola Sem Paredes, né, a escola onde... eu sei que a maioria conhece, mas rapidão é o seguinte, o aluno, se ele quer estudar algum problema, ele expõe isso daí logo no início do semestre. Ele fala assim, olha, eu quero saber sobre rádio. E aí o professor fala para ele, olha, então tu arrumas outros 6 ou 5 alunos que queiram também fazer. Né? E lá ele arruma, ele toca esse projeto durante o semestre. E a partir desse projeto, cada professor que entrar nesse projeto vai explicar pelo rádio o que é geografia, o que é história, o que é matemática. Ele é alfabetizado a partir de um tema. Né? Idades misturadas, né? Não Isso. é por faixa etária, por interesse. Bom, então, o Zé Pacheco, que me perdoe também, se eu estou atravessando. Mas a gente trouxe o Zé Pacheco na escola, no auditório da Secretaria de Educação. E nas vésperas da presença dele, houve uma coisa velada, uma ordem velada de dizer assim, professores não vão, tá? Não são estimulados aí. Tá? Foi uma época difícil essa daí. Mas isso também falava para a gente o seguinte, estamos mexendo em alguma coisa boa. Né? Então isso, Sapucaia, quando a gente fala em inovação, eu tenho tempo ou é só Pepe que tem? Você tem todo o tempo do mundo. Não. Você tem mais meia hora. Não tem. Você tem mais um... É só para falar um pouquinho com o Sapucaia, porque essa questão talvez surja mais e não é específica da educação, é específica da inovação. Né? Porque parece que a gente... logicamente, tudo inicia com educação, mas a inovação não é um apêndice, né? Não é parte de um processo. Né? É um modelo mental, é um processo, está em todo o processo. Só que, nos últimos tempos, ficou, primeiro, essa parte glamurosa de inovação. Não é, sabe? De falar assim, eu trabalho com inovação. As pessoas se sentindo meio Thomas Edison, sabe? Aquelas coisas, como eu sou da NASA. Né? Não, inovação é muito menos que isso. Nós, em determinado momento, lá no Palácio, a gente começou a não falar que a gente trabalhava com inovação, porque estava ficando muito complexo explicar isso e estava ficando muito sofisticado. Então, a gente começou a falar assim, não, a gente resolve problema. Não, nosso foco é resolver problema. Então, essa parte glamurosa de inovação, glamurosa e meio charmosinha, porque fala assim, a gente faz que nem a Google e tem escorregador, né? Né? Eu lembro quando a gente fez o laboratório dentro do Palácio do Governo, tinha uma pessoa que estava varrendo ali, a gente estava montando ainda, e aí o segurança perguntou para a pessoa, o que vai ser aí, né? Ela falou assim, acho que é uma extensão da creche. Porque os móveis eram coloridos. Ai, que ótimo. É verdade. Sabe quem falou para ele? O Taylor. Eu estava lembrando. Sensacional. Eu estava lembrando disso aí, quando você falou o teu case aí. Mas a inovação ela não é tão glamourosa assim. É um grande prazer fazer, né? Sem dúvida que é. Mas esses símbolos, né, de escorregador no meio da sala, móveis coloridos, trabalhar com mesas escrevíveis, quadros escrevíveis, como a gente tem aqui, eles são uma parte material, a parte metodológica é muito difícil. É muito bom a gente pensar que a gente vai para uma área que tem tolerância a erros. Tem tolerância a erros e que você aprenda com ele, cara. Não vai ficar errando e achar que está tudo bem. Porque a inovação ela é imperdoável às incompetências. Não pense que você, por ter permissão a erros, não é que nem James Bond da burrice, sabe? Posso matar quem quiser, posso matar qualquer ideia. Não, você vai ter que aprender com ela. Essa intolerância que se tem, ou a incompetência, se você errou, aprenda com ele. Né? Construa algo, faça alguma coisa. A evolução é que vai ser cobrada. Então, nós temos, tanto em qualquer área da educação, da administração, da gestão, a gente sempre tem esse desafio de
bom, e aí inovar é fazer o novo, tal, ou o desafio de fazer benchmarks e esse tipo de coisa. Não, o primeiro desafio é de ter uma identidade, tanto governamental, quanto departamental, quanto pessoal, para falar assim, não, é isso que quero fazer.